conversas afiadas. Autorretrato. Renato Pitas. Ao cruzar a penumbra do quarto, os contornos do ambiente pareciam ressoar com as sombras dos pensamentos que ecoavam, cada móvel um reflexo de um estado de espírito. A luz filtrada pelas persianas desenhava traços tênues nas paredes, como memórias indecisas entre a clareza e a escuridão. As palavras ditas e não ditas flutuavam no ar, tangíveis como o cheiro de livros antigos que repousavam numa estante improvisada. O tempo parecia pulsar irregularmente, em ciclos de silêncio denso e ruídos que emergiam de uma profundidade incompreensível. Era como se cada som carregasse uma metáfora que exigia decifração. No canto, um espelho oval devolvia um reflexo que oscilava entre familiaridade e estranheza. Olhar para ele era como tentar traduzir uma linguagem interior cheia de lacunas. A respiração lenta marcava um ritmo que convidava à introspecção, enquanto o coração, sem aviso, acelerava ao encarar os abismos internos que surgiam sem preâmbulos. As paredes, que antes pareciam estáticas, agora pareciam respirar, acompanhar o fluxo dos pensamentos, absorver e devolver algo indefinido. Cada objeto presente tinha uma intenção subjacente, como se ocupasse seu lugar para dialogar com os fragmentos de memória espalhados pela mente. As camadas de tinta descascada revelavam rastros de tempos passados, como se o próprio espaço fosse uma testemunha silenciosa das emoções que o preenchiam. No centro de tudo, pairava a sensação de que o espaço não era apenas físico, mas um campo de batalha entre impulsos e reflexões, onde as forças invisíveis do inconsciente desenhavam paisagens que se dissolviam ao serem contempladas. As sombras pareciam sussurrar histórias de escolhas não feitas, de medos contidos e de sonhos que hesitaram em se formar. E então, no instante em que o silêncio parecia absoluto, uma corrente de ar atravessou o ambiente, fazendo as cortinas tremularem. Foi como um toque imperceptível, mas significativo, um lembrete de que a tensão entre luz e sombra, entre o visível e o oculto, nunca cessaria. Ali, naquele espaço que oscilava entre o real e o simbólico, o mundo interno continuava a se expandir, sempre em busca de sentido. Havia algo na penumbra que parecia sussurrar segredos inaudíveis, como se cada sombra carregasse um fragmento de memória perdida. O som do vento filtrando-se pelas frestas das janelas dialogava com o leve ranger do assoalho, compondo uma sinfonia melancólica, que reverberava no âmago de quem ali se encontrava. O espelho oval, agora mais presente, parecia observar tanto quanto refletir. As nuances do rosto que aparecia ali se misturavam com traços de outra época, quase como se ele desvendasse, camada por camada, um mosaico de personalidades e histórias. O ato de encarar-se tornava-se um duelo, entre o que se deseja ser e o que realmente se é, entre as verdades ocultas e as ilusões consolidadas. As paredes respiravam com maior intensidade, como se conspirassem com o ambiente, suas superfícies texturizadas pulsando com uma vibração quase imperceptível. Era impossível ignorar a sensação de que algo observava não de fora, mas de dentro. Uma presença invisível, talvez uma sombra do próprio pensamento, emergia com força crescente, desafiando a racionalidade. Um livro esquecido na estante improvisada chamou a atenção. A capa desbotada, quase irreconhecível, carregava um título que, ao ser lido, evocava uma lembrança indistinta, algo entre um sonho e uma experiência vivida. Ao abri-lo, as páginas pareciam menos conter histórias e mais evocar sentimentos, cada palavra lançando um reflexo no lago turvo da memória. A sensação de familiaridade permeava tudo, mas era uma familiaridade inquietante, como o déjà vu de uma vida que nunca se viveu. E ali, no coração daquele espaço entre o real e o imaginado, algo começava a se formar, uma decisão, um confronto, ou talvez apenas uma aceitação do caos. No centro de tudo, o peso das possibilidades pendia como um pêndulo hesitante, oscilando entre a revelação e o esquecimento. Cada objeto no ambiente parecia sintonizado com aquela encruzilhada, como testemunhas silenciosas de um momento que transcenderia o tempo. O espelho oval, agora mais nítido, mostrava algo além do reflexo físico, um vislumbre de fragmentos costurados pela própria consciência.
Era um reflexo multifacetado, onde o passado, o presente e o futuro colidiam, desafiando a linearidade. O rosto que aparecia ali não era apenas o de quem olhava, mas também o de quem havia sido e o de quem talvez poderia ser. Uma última rajada de vento atravessou o ambiente, levantando levemente uma folha esquecida sobre a mesa. Nela, rabiscos desconexos tomavam forma, palavras soltas que agora pareciam compor um eco do próprio pensamento. Aceitar é um ato de criação. Resistir, de destruição. Escolher é inevitável. O tempo, antes tão pulsante, agora parecia conter a respiração, como se o espaço aguardasse a decisão final. E então, no silêncio quase absoluto, um passo foi dado, não no chão, mas no íntimo de quem habitava aquele cenário. As paredes, antes vivas, começaram a sossegar, como se tivessem cumprido seu papel. O espelho oval devolveu um reflexo mais estável, ainda enigmático, mas agora mais próximo de um entendimento. E no ar, uma leveza emergiu, não como resposta definitiva, mas como o alívio de aceitar a complexidade sem necessidade de controle absoluto. Aquele espaço, tão denso e tão vívido, tornou-se apenas um quarto novamente. E no entanto, nada era mais o mesmo. Esta crônica é um preâmbulo, uma introdução. Complete sua experiência lendo o conto que dela se originou, a complementa e, ao mesmo tempo, é complementado por ela. Esta é a proposta do Conversas Afiadas. Esta é a proposta do Barata Verso. Link para o conto na descrição do vídeo. Se gostou desse conteúdo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário. Esses pequenos e gratuitos gestos nos ajudam a crescer no YouTube e assim chegarmos a mais pessoas. Muito obrigado!